Olá, olá, advocacia! Mais uma vez aqui no Podfante, esse podcast que você pode contar sua história, você pode trazer aqui a sua notícia, a sua informação e trazer aqui para nossa audiência sempre aquilo que você tem para agregar no nosso universo. Não é um universo só jurídico, é também aqui para o empresário, né, para as empresas, enfim, para todo mundo que quer ter conteúdo de qualidade. E hoje, com muita alegria, nessa sexta-feira, nós trazemos aqui, acima de tudo, um grande amigo, Fábio Paranhos, que vai falar para vocês um pouquinho da história no nosso tema hoje, gestão de pessoas, que é extremamente importante. Ele que faz parte do conselho da empresa ProSecurity, também tem uma empresa de treinamentos e vai contar para vocês um pouquinho dos desafios, né, que você é empresário, você que tem aí o seu negócio, que faz a gestão das pessoas dentro da sua empresa, que você enfrenta esses desafios do dia a dia. Então, por isso que a gente pensou no Fábio, pensou que ele pode agregar e somar para você também. Ele vai contar um pouco do segredo, nem todos os segredos, né, Fábio? Nem tem tanto segredo assim. Mas eu tenho certeza que ao final desse bate-papo, né, dessa conversa descontraída, eu sempre falo, Fábio, que aqui a gente faz sem roteiro, né? Então aqui realmente é um bate-papo para não ficar aquele podcast ali engessadinho. Então a gente faz realmente para ficar um clima descontraído, gostoso e a gente poder trazer a informação de uma maneira leve, uma informação, né, que a gente possa sentir realmente que estamos falando do coração e trazendo para você o que tem de melhor aqui no nosso universo. Então quero primeiro que você faça aqui pro quem assiste o nosso podcast, a sua saudação, a sua apresentação e fique aqui sempre o convite para voltar outras vezes e seja sempre muito bem-vindo. Tá bom, obrigado pelo convite, Alexandre. Obrigado por todos que vão assistir a gente. Eu acho que realmente na área de recurso humano, na área de gestão de pessoas, a gente tem muito assunto sempre, né, para falar. Então, a gente tem um espacinho para falar desses assuntos sempre é bem importante. E eu acho que quando a gente está falando, acho que do seu setor, a gente está falando desde escritórios pequenos até grandes escritórios. Então, tem várias maneiras de gerir pessoas em função da escala, né? Então, a gente pode É, tentar conversar um pouquinho sobre isso. é sempre um desafio. E aí, se você quiser falar um pouquinho da sua trajetória profissional, quanto tempo você já está atuando nessa área? Eu tô atuando na área de recursos humanos já faz bem uns 30 anos, né? Comecei na década de 90, porque o meu pai fundou essa empresa e aí chegou no momento da empresa em que ficou aquela questão, quem mais vai ajudar a empresa a crescer, né? Os filhos poderiam fingir que não eram com eles, né? Mas no final, aos poucos, todos nós fomos nos engajando na empresa. Hoje em dia, a gente está no conselho, o meu irmão e a minha irmã ainda estão na parte operacional, mas a gente passou por um processo de profissionalização da empresa, então a maioria dos diretores, dos gestores são todos profissionais das áreas deles, etc. Então, ao longo disso, a gente foi aprendendo, né? Um pouco a gente vai aprendendo, como diz o pessoal, troca o pneu do carro com o carro andando, né? A gente vai aprendendo enquanto as coisas vão acontecendo, mesmo porque a gente está diretamente ligado à questão das relações de trabalho. E as relações de trabalho nos últimos 30 anos, você que acompanha a legislação, mudou muita coisa, né? Então, a maneira como você encara as pessoas, a maneira como você encara o trabalho propriamente dito, né? Os ganhos que vêm do trabalho. Então, tudo isso você vai tendo que se adaptar conforme as coisas vão acontecendo. Não fiquei só no empírico, né? Fui fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas para justamente aprofundar um pouco mais, não sei o quê. E com o tempo eu fui me voltando mais à área de treinamento, que é uma área que eu gosto muito, né? Então, a gente foi caminhando, sempre foi uma coisa muito forte, né? Na área de gestão de pessoas, treinamento é uma coisa muito forte, então a gente acha importante isso. Então, um pouco por aí que a gente. Você comentou que você já está aí há 3 décadas. Eu fico curioso porque às vezes a gente tem hoje, né, novos empresários chegando no mercado e às vezes não olha para o passado ou não sabe nem no conhecimento do passado como era, Ah, né, essas relações, como que eram, né, o trato no dia a dia entre a diretoria de uma empresa ou a parte de gestão de uma empresa junto aos seus colaboradores. Na sua opinião, o que que você vê que mais mudou de lá para cá? O que que você acha que... hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu sou da época em que os funcionários recebiam o pagamento em dinheiro.
Via um envelopinho. Tem gente que não sabe. Eu mesmo, quando era funcionário, recebia um envelopinho com dinheiro dele. Contra-cheque, Contra-cheque, não sei. boleirinho. Assim, foi um dos primeiros desafios foi isso, foi convencer as pessoas a ter dinheiro no banco, abrir uma conta, né? E eu estava contando justamente para essa pessoa que tinham dois funcionários que durante uns 6 meses eles vinham até a empresa. O menino do RH ia com eles até o banco para sacar o dinheiro, porque eles não sabiam sacar o dinheiro no banco, né? Uma coisa que hoje em dia. Então, se a gente for falar do cara olhar para o passado e olhar, quer dizer, hoje em dia as pessoas. Você pega o seu olerite no próprio extrato do banco, né? Quer dizer, é uma coisa muito fácil. Eu acho que também a maneira como as pessoas se olham foi mudando muito ao longo dessa trajetória. Então, eu acho que, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente falar da geração Z, dos millennials, eles já se encaram de uma maneira totalmente diferente de mim, que sou um baby boomer, entendeu? É uma maneira muito diferente de se ver, de encarar as relações de trabalho, né? A gente tem uma questão muito grande com a própria uberização do trabalho, né, como um todo, em que e fora as outras questões que as pessoas a gente tem muito coach falando das relações de Hoje o que mais trabalho, tem. da meritocracia, não sei o quê. E muitas vezes as pessoas ignoram, quer dizer, todo o trabalho que existe por trás da psicologia, da gestão de recursos humanos, que vai justamente estudar essas coisas para conseguir aplicar coisas que são efetivas, né? Então, eu acho que se a gente for falar em alguém que está começando agora, que ele, na medida do possível, lance mão de profissionais dessa área, que não fique chamando coaches para ajudar na gestão de pessoas, porque não é um monte de mini cursos de motivação que vai resolver as questões dentro da empresa, entendeu? Você me trouxe um ponto bem interessante. A gente que é do direito acha que só na nossa área tem aquele colega, né, que ensina a ficar rico com a advocacia. Aí você vai consultar o cidadão, não tem um processo distribuído no nome e está ensinando você a ficar milionário com a advocacia. Aí até para descontrair um pouquinho, nessa sua área, existem os coaches que não têm um registro na carteira? Eu não fui investigar, mas com certeza deve ter. Deve ter, o que não é necessariamente um demérito. Eu acho que as pessoas às vezes têm oportunidades, têm privilégios e por algum motivo ela encara isso e vai adiante. Por exemplo, foi até uma preocupação quando a gente organizou a empresa, foi isso, quer dizer, nenhum de nossos filhos vai assumir a empresa se não tiver capacitação para isso. Se um deles quiser assumir algum cargo, vai ter que fazer um processo administrativo, vai ter que ter o currículo que a vaga exige e assim por diante. Então, eu acho que uma pessoa que tem a vontade de empreender ou na área sua, né, eu acho que existe, eu imagino que tem alguns caminhos, né? A pessoa que faz direito vai para a área juiz, promotor, procurador, que é uma área que as coisas estão prontas, né? Ele vai fazer um concurso e vai entrar numa estrutura que está pronta, Sim, né? Que ele provavelmente vai ter pouca gestão de pessoa, porque sim. todo mundo é concurso. Ou a pessoa vai trabalhar num escritório, tá trabalhar com alguém, ou ela vai empreender, né? Eu acho que tem essas três vertentes. Então, eu acho que se a pessoa tem a oportunidade de empreender, é que às vezes, sabe, nas empresas, aí eu não estou dizendo especificamente na empresa de uma empresa da área de direito, a questão dos recursos humanos é um pouco desvalorizada. Eles acham um pouco de. Ficam preocupados, né? Com a máquina da indústria, com a matéria-prima, com o marketing, e às vezes a gestão de pessoas fica relegada ao segundo plano. Tanto que você tem poucas empresas em que os CEOs vieram da área de recursos humanos. A maioria dos CEOs das grandes empresas vieram da área comercial, vieram da área de marketing, até da área de produção, que também já é raro, porque são áreas que teoricamente geram dinheiro. Porque o RH não gera dinheiro para a empresa, o Não, RH só gasta só dinheiro. gasta. Teoricamente, o É, RH só gasta é. dinheiro, né? Porque é o RH que gera as folhas de pagamento, os benefícios. Então, sempre quando você vai pensar em corte, você vai acabar pensando na área de pessoas, né? Que você tem, vamos diminuir o benefício, trocar assistência médica. Então, eu acho que se alguém vai pensar em empreender, acho que a sugestão não tem problema nenhum ele não estudar todo o passado para saber, né? Não vou sugerir que ele comece pagando os Sim, funcionários dinheiro, engenheiro. Vamos ver como é que ver é, como né? é que Contar a é nota. evoluir. Mas eu acho que a pessoa se cercar de quem realmente tem conhecimento da área, é isso que eu tô falando. Tomar cuidado, né? Pegar uma pessoa que vai de orelhada, não sei o quê. Então, e existem muitos bons profissionais de gente com muita formação, não sei o quê, né?
Você me falou algo interessante. Eu queria que você dissesse se existe esse paradigma. Você falou de CEOs, às vezes, fazendo gestão de pessoas que vieram da área comercial, da área de vendas. É, É a área que tradicionalmente a gente não precisa dizer, né? É a área que ele quer resultado, resultado, exato. resultado. E para você, você acha que isso dentro de uma empresa vira um paradigma negativo você colocar numa área que você precisa ter um olhar diferente, né? Uma humanização? Não vou dizer, pelo amor de Deus, que a área de vendas não seja uma área mais humanizada. É. Mas se você pegar no organograma e for definir quem é mais coração dentro de uma organização empresarial, obviamente que a parte de recursos humanos, etc., seria muito mais o coração. E essa área de vendas talvez sejam os pulmões para dar aquele gás, aquela velocidade, e a parte de diretoria, né, ou quem pensa, quem faz o planejamento. Mas você acha que isso, de alguma maneira, pode impactar naquela relação da gestão de pessoas e também na humanização dessa gestão dessas pessoas? Se você não colocar dentro de uma posição alguém que foi ali talhado para estar nessa função? Eu acho que assim, a gestão sempre tem uma questão. O meu avô diria: o dinheiro não aceita desaforo. Sim, Então, eu acho que realmente, quando você vai chegar nas posições de administração macro da empresa, eu acho que você tem uma pessoa com grande conhecimento da área do financeiro, com grande conhecimento da área do comercial. Eu acho que isso realmente é importante. Às vezes, o pessoal da área de recursos humanos, que aí a gente vai estar falando da área da psicologia, da assistência social, das ciências, talvez não ficam muito preocupados, né? Tem aquela piadinha clássica, né? Ah, eu não sou bom de conta que eu sou de humanas, né? É um pouco isso. Eu acho que também tem uma outra questão, assim, que talvez seja um pouco mais subliminar, que muita gente, muitas pessoas da área de recursos humanos são mulheres. Então, aí eu acho que para também assumir as grandes gestões das empresas, também existem muito poucas mulheres CEO. Então, eu acho que tem essa dupla questão. Eu acho que talvez o pessoal de. Aí talvez seja um erro do pessoal de RH, aham. do pessoal de No gestão momento de de pessoas. fazer. Ficar preocupado com a gestão de pessoas e não se preocupar aqui com o orçamento, com o. Né? Sim. Que também é uma preocupação. Mas, para muitas empresas, você gerir as pessoas é você produzir, na realidade, né? Não se pensar numa fábrica, se não gerir direito as pessoas, a fábrica para. Se você não conseguir recrutar, a fábrica vai parar. Mesmo que você tenha um excelente cara de marketing, um excelente cara de vendas, se não tiver produção, e a produção está associada diretamente à manutenção de pessoas, né? Eu imagino que deve ter muita empreendedora aí com certa mentalidade do tipo que quer tudo robô, então vamos pôr robô em tudo, não Vamos sei o tudo quê. IA. Agora é tudo IA. Robô e IA, não sei o Robô quê. IA. Então, mas eu acho que o IA, algumas coisas o IA não vai Não resolver, vai. porque pode ser que resolva? Pode ser, mas talvez não seja para uma geração, talvez a gente esteja falando de uma coisa de duas gerações. Então, eu acho que esses paradigmas, eu acho que não ter tanta gente da área de pessoas gerindo como CEOs, como CFOs, não sei, porque justamente as pessoas não se preocupam em desenvolver essa parte, né? E não vou dizer de novo, como você falou, não quer dizer que você não tenha pessoas da área do financeiro, do marketing, do comercial, que não tenham sensibilidade para a questão das pessoas. Elas têm também, é claro, mas elas têm outra formação. Então, é difícil. Por exemplo, não conheço nenhum grande empreendedor cujo o principal foco dele era a questão de gestão de pessoas. Você vai ter grandes empreendedores que fizeram isso, né? Até né, a gente fica sabendo de caras como o Giraronso, por exemplo, o próprio Silvio Santos. Sim. Você vê que ele tinha uma gestão de pessoas muito particular, etc. Mas mesmo assim ele estava falando de dinheiro. A primeira coisa que ele estava preocupado era a questão do dinheiro. Era questão. É sempre essa disputa, né? Eu acho que você falou, essa parte financeira talvez seja o grande embate de quem está no recursos humanos, né? Sim. Assim como na nossa área, dentro de uma organização empresarial, o direito sempre bate muito com o marketing, né? Ah, Porque o tá. marketing quer vender tudo, né? E o advogado quer vetar tudo, né? Então, acho que dentro da organização são os grandes embates, né? Pelo que você está me trazendo, então, às vezes, essa questão de corte de funcionário, redução de custo, etc., impacta muito ali. Sim, Porque às sim. vezes vocês, aí você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, às vezes vocês têm um bom candidato que talvez esteja com um valor um pouco acima daquilo que você tem de budget, né, para uma Sim. contratação. Isso talvez seja e um candidato dentro do budget, mas que não é tão bom quanto
aquele que você fez a entrevista. É. Porque eu acho que na parte de seleção tem que estar na mão de vocês, né? Avaliar, até para não errar no perfil. Eu tenho um amigo que gosta de fazer enneagrama, DISC, na hora de fazer o preenchimento de vaga, né? Não sei se você quiser falar um pouquinho sobre Não, isso. não. Fala, não, eu preciso de um perfil 3, eu preciso de um perfil 5, eu preciso disso aqui, né? Então, eu acho que isso seja um desafio para você no dia a dia, né? Lidar com essa situação. É, assim, eu acho que o candidato perfeito sempre vai querer ganhar mais do que você pode pagar. Eu acho que pouca gente do RH vai falar diferente disso. Por isso que eu acho que muita gente que vai precisar de pessoas para trabalhar, não sei o quê, eu acho que eles acabam sendo responsáveis pela formação dessas pessoas. Então você vai contratar, às vezes, o colaborador que o seu orçamento permite, e aí você tem que investir em transformar aquele colaborador naquele aquela pessoa que você precisa para sua organização. Então, aí você vai conseguir isso, talvez com treinamento, com é, uma espécie de tutoria em que você acompanha a pessoa, né? Porque o pessoal fala muito de delegar, né? Delegar é muito importante, mas o problema é que muita gente faz o delargar, né? Deixa a Largar. pessoa totalmente abandonada, sem ela poder. Se vira, tá aqui, ó. Se vira, é isso que você tem que fazer. E tem gente muito. Um paradigma que eu até tive que aprender com o tempo foi que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? Em velocidades diferentes e às vezes fazem as coisas melhores do que você pediu para ela fazer. Para mim, sempre me surpreende muito. Eu não dizia para o colaborador como ele tem que fazer, eu dizia onde a gente tinha que chegar. E às vezes o cara faz um atalho, porque na mente dele funciona diferente, ele tem um esquema de pensar diferente. Então eu acho que você ter um perfil de vaga bem feito é muito importante. Eu acho que, especialmente quando você tem uma estrutura grande, que a pessoa que está recrutando não é a pessoa que vai lidar com aquela pessoa. Então você tem um perfil de vaga, mas a gente vê muitos gestores que não sabem o que eles querem. Eles não sabem. Muitas vezes eles querem o cara parecido com o que saiu. Eles precisam dizer, porque o que saiu estava lá 3 anos, 4 anos. O que entra, não tem como ele ter aquilo, porque sabe até o mau humor do gestor, entendeu? O dia que não é para falar com o gestor porque ele está de mau humor. Entendeu? E o cara que entra não vai saber isso. Então, eu acho que eu acho que sim, é importante você traçar um bom perfil para você entender o que você precisa, você ter uma boa descrição de cargo. Mesmo em empresas pequenas dá para você fazer isso. Você tem uma boa descrição de cargo, entender exatamente o que ele vai precisar fazer, que recurso ele vai precisar para trabalhar, mas ao mesmo tempo você se preocupar em desenvolver aquela pessoa. Eu acho que o grande mérito da gestão de pessoas é isso, você ajudar as pessoas a se desenvolverem e estar disponível para o novo, entendeu? Por exemplo, nesses 30 anos, a gente passou por várias gerações, né? E hoje em dia você tem uma geração que qualquer coisa que você fala, ele fala, peraí, eu vou dar o Google. Entendeu? Chat GP, Peraí, chat, que é uma coisa super natural. sim. Você não pode se ofender se no meio da reunião você está tratando uma coisa, o cara pega o celular e começa a procurar aquilo que você está conversando para. Ah, é isso mesmo. Não, é tantos por cento das pessoas. Porque você não fazia isso, você tinha que parar, contratar uma pesquisa ou ir a algum. Né? Quantas vezes eu fui na FAAP ou não, pesquisar coisas de pesquisa. As pessoas continuam fazendo isso, só que elas fazem em 5 minutos, entendeu? Você já assistiu aquele filme Os Estagiários, comédia? Com o Over Wilson e com o Vincent Val, Não, não que eles vão assisti. estagiar no Google, né? Não E assisti. assim, eles acabam de perder o emprego, né? Eles estão com mais de 50 anos e vão fazer estágio no Google, um monte de molecada. Aí você falou a expressão aqui, me veio a imagem do filme, né? Eles old school. Aí eles falam, essa questão de falar que foi amamentado no peito, isso aí é mito, não é, isso não influencia na agressão. Aí o rapaz, não, na verdade é o contrário, né? Mas como é que você sabe? Eu vi aqui no Google. Não, o Google não tem informação, né? Não, tá aqui a revista científica, não sei de onde, não sei de onde. É muito isso, né? Hoje o imediatismo e a rapidez no acesso da informação talvez leve as pessoas a não pensar, né? Não, mas eu não acho ruim, você sabia? Eu acho bem bom eles fazerem isso, porque eles têm acesso a uma quantidade de informação, o que é importante, e a gente sabe que a gente tem problema, é que a pessoa às vezes não sabe triar a informação que ela tem, né? Veja aí
os grupos de WhatsApp, porque às Pois vezes é. eu que tenho uma mãe idosa, sei como é que é. De vez em quando, não, mas isso não é Não, verdade, isso é procura aí. fake, né? Não é Você verdade. não... Então, mas eu acho que as pessoas. E é interessante, tem uma geração que não está mais no Instagram, eles não estão no Facebook, eles não têm. Minha filha mesmo, minha filha vai fazer 30, ela não tem rede social. Ela tem uma rede social, ela bem michuruquinha, publica uma foto. Por quê? Porque eles já entenderam uma outra maneira de lidar com a rede social, diferente de talvez a nossa geração, você é mais novo que eu, mas é uma geração que ainda está muito maravilhado com aquela coisa da rede social, entendeu? Eles não estão, porque para eles é natural. Então eu acho que nessa gestão às vezes um gestor mais velho, ele, ele se assusta, eu acho que ele se assusta, ele discrimina no sentido de falar, não, isso não serve, e tem um pouco de preconceito mesmo dessa coisa. Então, você começar a renovar aerar um pouco essas coisas é muito importante. Eu acho que para as gerações novas terem espaço. E eu vou dizer, eu acho que essa geração que está agora entrando no mercado de trabalho, não sei o quê, daqui 30 anos a gente vai ver uma modificação. Talvez daqui 30 anos do que eu falei, poucas pessoas da área de recursos humanos nas presidências, talvez mude, porque eu acho que essa geração realmente tem um tipo de preocupação e um tipo de visão de mundo que a gente não tinha, Não. e então eles, Eles estão mais preocupados com o ser do que o ter, né? por exemplo, essa questão, por exemplo, de diversidade, vou até voltar atrás, no meu tempo de escola, não se falava nem ecologia. Entendeu? Então, essa coisa de diversidade, de você ter ESG, compliance, então, então é uma coisa que está muito incipiente ainda, né? Como foi a questão das normas regulatórias, né? Então, eu acho que com o tempo essas coisas vão começando, vão começar a surtir, mas elas vão surtir efeito daqui a algum tempo, elas não vão surtir um efeito tão rápido, especialmente porque os mais velhos têm que largar o osso para os mais novos conseguirem fazer alguma coisa, entendeu? sim, mas você tem percebido ali no dia a dia, você que está ali dentro de um conselho, enfim, faz parte do conselho da empresa, está ali no dia a dia, esse conflito dessas gerações, como é que tem sido isso? Administrar essas pessoas, né, com essas visões ainda diferentes de mundo? Por exemplo, eu vejo muita gente mais velha falando assim: nossa, que absurdo, o cara não quer trabalhar por esse salário. Mas que absurdo. Por quê? Porque uma geração 30 anos antes estava muito mais preocupado em você ter um emprego fixo, você ter 13º, você ter férias, você ter né, casa própria, né? Você vê muita gente falando, não, eu não quero ter casa própria, eu quero ser nômade, eu quero mudar, toda vez que eu mudar de trabalho numa mais perto, tudo bem, essa é uma realidade ainda de algumas camadas mais privilegiadas, mas muita gente mais simples está trocando essa questão de ser um CLT, aguentar um chefe chato, aguentar horário, pela uberização de várias coisas que você tem que viraram, que foram uberizadas, né? Quer dizer, vários tipos de produção, não sei o quê. Então, eu acho que o conflito mais, eu percebo mais o conflito, é mais uma perplexidade do tipo, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas que absurdo, a pessoa não quer ganhar esse salário, mas é um salário bom, é uma empresa boa, a gente paga em dia, que eram valores antigamente, hoje não são mais valores, entendeu? Pode ser que esse pessoal que pensa assim, que não quer ter compromisso, que não quer, quebre a cabeça que quando chegar aos 40 anos ele fala, nossa, devia ter tido chefe, devia ter tido uma aposentadoria. Pode ser, Não pode devia ter ser. seguido o coaching do Instagram. Pode ser, não, pode ser que eles quebrem a cabeça, mas eles precisam testar esse modelo, né? Como mal comparando, quer dizer, teve aquelas primeiras mulheres que falaram, não, nós vamos usar calça, entendeu? E o cara olhava torto, dizia, não, nós vamos usar calça. Eu tive uma professora que ela contava que na USP, quando ela era aluna da USP, não podia usar calça. Na USP, nos anos 70, que era mal vista a mulher que usava calça. Até nos fóruns, né? Nessa época, Ainda. as mulheres, hoje não, mas nessa época que você for década de 70, 80, as mulheres também não entravam no fórum de calça, Eu não elas tinham que sabia. entrar de saia. E saia, obviamente, não mini saia, né? Tinha que ser a saia considerada o padrão conservador. A minissaia ia ser pior que calça. Nossa, ia, ia Já escandalizar. sabe, Não, e sabe? hoje você vai, às vezes, fazer audiência, né?
Você vê hoje pessoas entrando de bermuda, advogados fazendo sem gravata. Não, Então, e o RH acaba acompanhando algumas coisas de processo trabalhista, não sei o quê, já foi como preposto. Eu já vi juiz não deixar o reclamante entrar porque estava de shorts. sim, E do tipo, senhor, o problema aqui não é a roupa que o cara não é está a roupa usando, que ele está nós usando. vamos discutir o assunto, né? Entendeu? Exatamente, mas acontece bastante, né? Ainda acontece Ainda bastante, acontece? ainda acontece. Aqui no Fórum da Zona Sul, aqui pertinho, ainda tem, os juízes são mais tolerantes porque eles entendem que é a realidade da pessoa. O cara vem lá de Parelheiros, gastou 3 horas de ônibus para chegar aqui, né, na Marginal, aqui na Guido Calói. É uma outra realidade, não adianta, né? É o que você falou e o que a gente. É o objetivo aqui também dessa nossa conversa de saber humanizar a relação, É, né, entre essa gestão de pessoas, né? Você conseguir enxergar, né, a realidade daquela pessoa, né? O indivíduo e não aquilo que é o conceito, vamos dizer é, assim, né? é. Isso para você, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O universo que você tem aí de pessoas que você faz o treinamento, né? Você, acho que até partiu, você me corrige, né? E quiser contar um pouco da história, talvez no início, quando você propôs isso dentro daquele seu grupo familiar, de olhar a parte de treinamento, porque tem muita empresa que é o que você falou. Qual que foi a expressão que você falou agora? Não é delegar o. Você acabou de falar, o. Delargar? Delargar. Né? Então, às vezes, a pessoa contrata o funcionário, né? A gente falou agora há pouco de não entender o que ele precisa na empresa, ele contrata mal, vai reclamar da pessoa que ele contratou, que não serve para aquilo que ele contratou, porque ele não fez a seleção da vaga correta. E às vezes ele, ainda o segundo momento, além de ele ter contratado mal, ele não investe na capacitação e no É, treinamento. Então eu queria que você falasse, mesmo uma empresa pequena, acho que vale para empresa pequena, para vale. todos os tamanhos, fala da importância disso, na parte de gestão de pessoas, você valorizar o treinamento e a capacitação dela. Eu acho que dependendo do negócio, o negócio é basicamente pessoas, né? Quer dizer, por exemplo, nós, como somos uma empresa de terceirização de serviço, a gente basicamente vende horas de trabalho de pessoas, né? Tudo bem que a gente tem a área de alarmes, de câmeras, não sei o quê, que também é uma área que aí você tem mais uma coisa mais, um comércio, né? Mas você está aprendendo praticamente pessoas. Você não tem, né? Você está vendendo horas, você está vendendo, né? Você está vendendo muito mais uma percepção do que propriamente um produto, né? Porque o cara não pega uma portaria na mão, não pega um vigilante na mão, né? Ele vai pegar a percepção de segurança, a percepção do trabalho, de atendimento. Então, a gente sempre acreditou muito na questão do treinamento, entendeu? Sempre uma coisa muito constante, das equipes, não sei o quê. Eu acho que também às vezes ajuda a você tentar manter, porque conforme a sua empresa vai crescendo, você vai tendo níveis hierárquicos que acabam ficando no meio. Então é muito importante você, na medida do possível, tentar transmitir a sua cultura ou a cultura da empresa para essas pessoas que estão em todos os níveis, né? Porque às vezes por exemplo, às vezes a pessoa que está no financeiro, ela não tem muita noção de onde veio o dinheiro da empresa, entendeu? Ela já não tem muita noção. Então, eu fazia, na época que a gente ainda conseguia com o tio, todo funcionário administrativo trabalhava um dia por ano num posto de serviço. Para ela entender o que o colaborador, que é de onde vinha o dinheiro da empresa, ele efetivamente ela percebia aquilo. E nem fui eu que inventei isso, na realidade, o McDonald's faz isso, né? Sim, No McDonald's, todo mundo, inclusive o presidente, tem um uniforme, porque uma vez por ano ele tem que trabalhar. Não sei se funciona exatamente no caso do McDonald's, mas no nosso caso, sim, a pessoa trabalhava, punha um coletinho lá em treinamento e ficava num posto de serviço. Ou acompanhando um supervisor, porque às vezes. O supervisor, por exemplo, é um cara que roda de carro o dia inteiro, não sei o que, no trânsito de São Paulo. Você que às vezes fica lá no financeiro pagando conta, você não tem noção do que é não. você ficar Na rua, na rua o dia inteiro com sol, com uma frio. hora, Não, duas e horas teve uma parado. vez nessas várias conversas que vai tendo seus gestores, isso aqui, e a gente, um dos supervisores virou e falou assim: será que dá para colocar rádio no carro? Porque a gente comprava os carros É ou mais depois barato ser o alugava, né? rádio. E do tipo, você nem pensava nisso do Você rádio vai no ver o carro. cara do financeiro que não vai pra rua e ele vai ver o quê? O Exato. rádio custa X, sem rádio custa Eu acho que Y. nem era isso, eu acho que era do tipo assim, ninguém pensava, tudo bem isso, eu tô falando de uma coisa também Aham. antiga, né? Mas falando, hoje em dia,
Imagino que o supervisor fala, dá para o rádio ter, como chama, Bluetooth, para conectar a minha playlist, não tem que ficar ouvindo rádio chato. Mas então eu acho que a empresa tem que estar sempre sensível, de qualquer tipo de empresa, para entender as coisas que estão acontecendo, né? Quer dizer, às vezes a empresa fala assim, não vamos pegar um funcionário que toma 3 conduções porque vai custar dinheiro. Não, tomar 3 conduções porque o cara vai ficar 3 horas no coisa. Você não vai pegar o cara que toma 3 conduções porque ele vai ficar exausto, porque não é porque... pode ser por dinheiro também, mas esse não é o principal motivo. Sim. Você tem que tentar, no nosso caso, como a gente tem clientes em vários lugares da cidade, da Grande São Paulo, você pode tentar alocar o funcionário, às vezes não quer mais perto para ele, e às vezes nem é o mais perto, às vezes o posto é em Santa Maria, o cara mora em Santa Maria, mas é mais fácil vir para o centro do que você ir, né, na cidade de São Paulo, você ir radialmente, é mais difícil do que você vir para o centro. Exatamente. Então, às vezes é mais fácil ele ter um posto mais central do que ter um posto no mesmo bairro que ele, que vai ter que fazer isso para conseguir chegar. Tem exemplo aqui, né? Se você pegar o centro de Santo Amaro, aqui onde nós estamos, né? E pegar o cidadão que mora em Santo Amaro, né? No distrito de Santo Amaro, que é lá em Parelheiros, aí vai demorar muito mais para chegar aqui do que o que mora aqui chegar no centro da cidade. Exato, esse tipo então são realidades. Então eu acho que quem vai gerir pessoas, eu acho que você tem que criar canais. Por exemplo, uma prática que eu sempre fiz também é, por exemplo, fazer reunião periódica. Não esperar ter um problema para fazer reunião, entendeu? Se você tem uma prática com a sua equipe de fazer uma reunião por semana, ou uma reunião por quinzena, mas religiosa, assim, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, pode ser que tenha reunião que não tenha nem assunto. Entendeu? Mas as pessoas elas não ficam acumulando. Nossa, preciso cruzar com o cara na cafeteria para perguntar para ele uma coisa. Entendeu? Então, você fala assim, toda segunda-feira todo mundo pode trazer as suas questões. Trabalhar de porta aberta, entendeu? Assim, se você está numa empresa que você pode trabalhar de porta aberta, ou seja, que as pessoas vejam que você deixa a sua porta aberta, mesmo que elas não te procurem, elas sabem onde você está se elas precisarem. Entendeu? Então eu acho que tem várias pequenas coisinhas assim de você. E até você, por exemplo, a gente tem uma prática de desenvolver as pessoas para elas crescerem dentro da empresa. Né? A pessoa começa como auxiliar de limpeza, mas a empresa fornece os cursos para ela poder se tornar porteira, para ela poder se. Por exemplo, a gente quebrou um paradigma uns anos atrás, porque tinha um paradigma nos condomínios que era assim: para trabalhar na limpeza tinha que ser mulher. Machismo estrutural. Era uma coisa assim, porque mulher é mais cuidadosa, mulher limpa mais, não sei o quê. A gente falou, tem isso, né? Uma limpeza de prédio não é uma limpeza de casa que você levanta as coisas e limpa embaixo, né? Você varre uma garagem, e aí a gente começou a trocar e às vezes foi difícil a gente. Assim como tinha o paradigma porteiro tem que ser homem. Porteiro tem que ser homem, exatamente. Porteiro. E hoje em dia a gente tem zelador, mulher, então Não, eu me lembro da época que era proibido ter frentista mulher. É verdade. Porque a mulher não podia entrar em contato com os gatos. Uma coisa assim, tipo, a mulher grávida não pode entrar em contato com. Na verdade, ninguém pode. Ninguém pode, mas. O cuidado que tem que ter. Então, eu acho que você tem que ir acompanhando essas coisas. Né? Eu acho que, por exemplo, um grande paradigma agora, hoje em dia, é essa questão do trabalho remoto. Né? Eu acho que é uma aspiração de grande parte das pessoas. Eu acho que a empresa, dependendo da função, ela pode realmente conseguir negociar com as pessoas para fazer isso. Então, eu acho que a pessoa tem que estar aberta. Não. Quero todo mundo aqui para olhar para ver se todo mundo está trabalhando. Entendeu? Não, meu amigo. Estabelece metas. Exatamente. Há outras formas, né, de você parametrizar, né, o resultado, a entrega do resultado. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, né? Nossa, foi realmente, foi uma... Eu acho que era o que faltava, talvez. Porque estava vindo, né? Já tinha um processo, as pessoas já estavam começando, você já tinha vagas que se oferecia o híbrido, não sei. Aí quando veio a pandemia, aquela confusão, né? Que as pessoas tiveram que se adaptar. Dia para noite. Não sei o quê, E na época eu até estava fazendo uma licenciatura na USP e, nossa... Os professores tiveram uma dificuldade medonha, porque aqueles dinossauros da universidade. Nossa, todos eles tiveram que arranjar um assistente para conseguir dar aula virtual, porque não sabia mudar um slide, não sabia. Por quê? Porque estavam dando aula presencial há 20, 25 anos, não conseguia. E aí veio as cenas bizarras, câmera ligada, né, o áudio vazando, né, e tudo aquilo que virou... que virou meme. Que virou meme. Piadinha no Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, né? Então, eu acho que as pessoas conseguem ir se adaptando, mas você tem que estar realmente aberto, entendeu? Especialmente no caso de gestão de pessoas. Eu acho que, por exemplo, hoje você vai ter...
tem muitos gestores ainda que têm muita dificuldade com a questão da diversidade, com a questão do racismo, com a questão da igualdade em relação à mulher. Eu acho que eles. Porque não acho que a pessoa é uma pessoa ruim. É que a pessoa foi criada daquele jeito. Ela foi criada num ambiente machista, foi criada num ambiente racista. O racismo nosso é absolutamente estrutural, Sim. né? Então, eu acho que mas a gente vê muita gente da minha geração preocupada em prestar atenção nisso. Entendeu? Mesmo que ela não. Ou até ela consiga falar assim: eu não consigo fazer isso. Vou chamar alguém que sabe fazer, entendeu? Mas eu sei que é importante. E algumas pessoas vão fazer porque a lei manda fazer. Não tem É. problema também, porque né, a gente sabe que muitas vezes né, a lei sai na frente da sociedade. Né? Em Sim. história, a gente fala sempre que se tem uma lei é porque aconteceu alguma coisa. A lei não surge do nada, da cabeça do cara. Se tem uma lei proibindo tal coisa, permitindo tal coisa, é porque aconteceu alguma coisa que precisaram fazer uma lei, né? Que tem o famoso Código de Hammurabi, né? Que Sim. é exatamente isso. Tá lá, se tá lá é porque estava acontecendo, entendeu? Então é um jeito de você estudar. Na Então você verdade, tem essas leis de na verdade, diversidade. a lei, na verdade, ela está sempre um passo atrás do que está acontecendo no Exato, momento. É o que você falou. exatamente. E a legislação, às vezes, mais atrás ainda, né? Mais Porque atrás os ainda. legisladores demoram mais tempo. Então, o judiciário, às vezes, se adianta e Sim. consegue adiantar muita coisa, porque o judiciário tem esse foco na igualdade, nos direitos de todo mundo. Então, o judiciário acaba provocando, né, a sociedade e as próprias os legisladores para que façam alguma coisa. E também provocam as empresas, em última instância, né? Você tem, né, lei de menor aprendiz, você tem várias, algumas que criam dificuldade, algumas que criam dificuldade para as empresas. Né? A própria legislação com relação a portadores de necessidades especiais, a maioria da empresa não consegue, porque não tem pessoas preparadas o suficiente para isso. Entendeu? Não tem pessoas preparadas. Mas a gente, por exemplo, a gente tem porteiro que não tem um braço. Por quê? Porque aquela função dá para ser. Mas, por Plenamente exemplo, não daria capaz. para ter um porteiro com deficiência visual, por exemplo. Aí é mais difícil, né? Como é que você vai cuidar da Não segurança tem sem conseguir condições. enxergar? Então aí você aloca uma pessoa em outro setor da empresa, em outra área, para que você consiga cumprir a legislação. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante a pessoa ficar ligada, sabe? Essa coisa, prestar atenção no, não, isso é como é que a pessoa fala, mimimi, Mimimi, isso aqui é, lacrar, lacrar, tá que é, fazendo corte para rede social. alguns é verdade, isso Sim, com eu certeza, acho mas que é sempre a mania de generalizar, né? Mas eu vejo um movimento bem sincero das empresas em fazer isso. Eu conheço muitas pessoas que trabalham e eu vejo um movimento absolutamente sincero das empresas de realmente falar assim, não, realmente a gente tem. Eu vi recentemente uma entrevista da Luísa, do Magazine do Sim. Magalu, falando que eles, né, que em 2017 eles fizeram um programa de contratar somente gestores negros, Foi né? meu amigo que fez. Ah, Ele foi? era o Foi. diretor de RH. Então. Fizeram esse Tomou movimento porrada pra que, caramba. não, tomaram porrada, não sei, mas quem estimulou isso a ser feito foi o filho dela. É. O filho dela que estimulou. No ano seguinte eles fizeram, não teve tanto alarde, e eu estava vendo justamente a entrevista dela falando que eles não fazem mais porque não precisa. Eles entenderam que Chegou no o ponto de resto da equilíbrio. empresa como um todo já faz, então eles não fazem um negócio tão forte assim, tão dedicado. Mas é importante. Eu até chamei ele para dar entrevista na época, né? Ah, E é? ele não pôde, porque a repercussão. Ele falou: eu não posso falar oficialmente sobre isso. Que ele justamente te contou, né? O filho dela viu essa necessidade, que aí é o que a gente falou da humanização, né? E da geração mais E da nova. geração mais nova. Ele viu essa lacuna que existia, né, dentro da empresa dele. Acho que talvez um dia ele parou, olhou e falou: tem gente branca aqui, né, nesse escritório. E aí ele foi e fez, e tomou pancada pra caramba, né? Você tem. Eu realmente tenho aprendido. A gente brinca coisa de coach, rede social, mas às vezes tem algumas pessoas que você pega fazendo algumas colocações, às vezes você fala assim, nossa, é verdade, putz. E porque a gente realmente, nós somos pessoas brancas, a gente não tem noção do que é. Não, A gente não tem noção do que é ser seguido num supermercado. A gente não tem. não. Tem coisas que a gente não tem noção. Né? Da sua mãe falar quando você é pequeno. A gente que às vezes lida com a adoção, tem pessoas que adotam crianças de outras etnias, né? Você tem que sair de casa com documento.
coisas que a gente não tem noção, né? A gente não sabe a nossa amiga Ângela, uma vez fazendo uma palestra do medo da mãe do menino preto. Eu assisti essa palestra, É, né? é, Essa é, palestra de- foi um choque. pega o sino no pescoço, Pau, entendeu? é verdade, É, foi. é. E é o que você falou, né? Se existe, né, a necessidade é porque há algo de errado dentro da sociedade, né? Então, é como tudo, o novo cria resistência, né? É, Mas que bom que tem pessoas que ousam, né, seguir, dar o passo seguinte para poder quebrar esses paradigmas, né? eu acho até que em terapia, às vezes, né, que eu faço terapia, às vezes eu falo para minha terapeuta, nossa, bem, se eu mudar esse comportamento, o que que eu vou pôr no lugar? Tipo, eu tô acostumado a fazer isso, que eu sei que está errado, que eu não devia fazer, né, de ser ansioso. O que que eu vou pôr no lugar? E eu acho que às vezes as pessoas também têm esse receio do tipo, se eu abrir esse espaço, o que que vai acontecer com a sociedade, com a minha empresa, com a minha família? Se a gente abrir esse espaço, o que que vai acontecer? Né, o que que... E às vezes não vai acontecer nada, entendeu? Porque o pessoal, às vezes, eu tinha uma professora que teve muito essa questão, as universidades públicas transformam todo mundo em comunista, não sei o quê. E a minha professora falava assim, eu não consigo fazer o pessoal nem ler o texto, como é que eu vou fazer o pessoal virar comunista? Eu não consigo nem que as pessoas leiam os textos para a semana. Eu vou pôr os caras para ler Karl Marx, né? Eu não consigo nem o pessoal ler o texto para a semana que Não precisa para dá. discutir, como é que eu vou transformar alguém em comunista? Então é mais ou menos isso, eu acho que as pessoas têm esse medo, o que que vai acontecer com a minha empresa? Se eu começar a fazer essa diversidade, será que vai ter um monte de gente que vai querer exigir mais coisas do que precisa? Não, não vai acontecer que você vai ter uma empresa mais... E é exatamente isso, né? Eu acho que as pessoas que... Empresas que trabalham, por exemplo, uma empresa que trabalha com gestão de pessoas, você tem que ter pessoas diferentes na gestão de pessoas, para você entender o movimento das pessoas que estão chegando na sua empresa. Eu acho que uma empresa que trabalha é forte na área de comercial, ela tem que entender o que está acontecendo com o público que consome o produto dela. E se ela não tiver pessoas diversas dentro da empresa dela, ela não vai entender. Ela vai depender de pesquisa, depender caiu as vendas, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Chama uma consultoria, vai gastar É, milhões numa é consultoria. interessante, né? Você falou que foi para Maceió essa semana. Quer dizer, se você vai num supermercado em Maceió, como os produtos são totalmente diferentes, às vezes a mesma Sim. rede, os produtos são... Por quê? Porque os caras prestam atenção nisso. Eles falam assim: não adianta a gente querer vender esse tipo de coisa aqui que não vende, entendeu? Né? Não vende. E às vezes falta a sensibilidade, Sim, né? sim. E aí, dentro dessa sensibilidade, eu queria que você falasse também um pouquinho de quem tem um olhar, precisa na sua área, de identificar lideranças dentro da empresa, de investir, treinar essas lideranças, né? Para que a empresa funcione, para que a empresa possa, de uma maneira, ter pessoas preparadas para enxergar toda essa diversidade. Qual é o desafio de você identificar e preparar uma pessoa que tem um potencial para liderar dentro da empresa? Eu acho que uma boa prática talvez você preparar todo mundo. Porque senão você vai começar a preparar. Você vai começar a preparar aquela pessoa na hora que você precisa muito. E às vezes, na hora que você precisa muito, não dá tempo daquela pessoa se formar como. Não é que eu estou querendo defender aquela coisa de todo mundo tem que vestir a camisa da empresa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é se você tem um time que você. Se você conseguir dar autonomia para as pessoas, se você conseguir dar possibilidade da pessoa se comunicar, se você conseguir dar a possibilidade da pessoa trazer coisas para você, eu acho que com o tempo você consegue perceber as pessoas que vão atender. Porque senão você vai sempre cair na coisa, vou escolher como líder uma pessoa que produz bastante, uma pessoa que traz resultados. E às vezes aquela pessoa não tem capacidade de gestão. Era o que eu ia te perguntar na Ela não sequência. tem. Por quê? Porque você precisa de outras coisas, entendeu? Enneagrama? Não, brincando. Não, pode fazer, não tem problema. Você pode lançar Ou a mão. diz que... Você tá pegando no pé de alguém. Eu não sei quem é, mas ele vai ele saber. vai saber. Eu brinco isso com ele sobre isso aí. Então eu não sei quem é, mas eu acho que Ele disse que você. eu sou 3. Eu não sei o que isso significa. Você é Enfim, três? diz ele que eu sou 3, mas Depois você enfim. pergunta para ele o que eu sou ali, quando ele Pois é, eu fizer vou o meu. perguntar. Eu acho que. Então, eu acho que você consegue identificar. Eu já tive muitas situações de querer promover alguém a gestor e a pessoa não aceitar. A pessoa dizer assim, não, eu até tenho coisa, né? Porque às vezes você tem aquela ideia de que o seu chefe ganha 10 vezes o que você ganha e tem. Não, o seu chefe só ganha 10 vezes mais problemas que você ganha. Às vezes ele vai ganhar 40% mais que você, ele não vai ganhar
3 vezes o que você ganha, entendeu? Então, às vezes, muita gente fala assim, não, eu prefiro ficar na minha posição e fazer o trabalho bem feito do que me aventurar a ser líder e não conseguir desempenhar. Tem muita gente que tem medo de ser líder. Então, essa é uma outra questão. Se você conseguir transmitir para os seus colaboradores a possibilidade, a confiança e aceitar, fala assim, não, eu não quero ser líder, não tenho capacidade. Não tem, pronto. As pessoas são... Essa é um nível de maravilha. Quando você começa a transformar a sua empresa um pouco mais diversa, quando você tem pessoas com neurodivergência, você começa a ver que tem outros jeitos de fazer as coisas e não são necessariamente jeitos ruins de fazer as coisas, só são outros jeitos, né? A gente vê a minha geração nem tanto, mas a geração dos anos 2000 era muito aquela coisa de ganhar dinheiro, e a geração atual já não está mais Não. nessa. A geração atual Nem carro eles querem ter, né? não quer ter carro. A minha filha não tem carro. Não quer ter Nem carro. tirar No carta. muito bike, entendeu? E morar no centro, né? E andar de metrô, que são outros valores. São valores, às vezes, mais conectados com a cidade, mais conectados com a realidade e talvez mais conectados com o mundo, como a gente quer entregar esse mundo de um jeito ou de outro, né? A gente teve a coisa da cópia agora, não sei o quê, e a gente está sempre falando de que vai ser o mundo do futuro, né? Então, eu acho que essas pessoas também pensam em entregar. Talvez seja uma camada ainda privilegiada que consegue pensar, mas não é, na realidade não é, porque você encontra pessoas que de famílias mais com uma renda familiar menor, que também tem essa preocupação, né? E aí vem até aquela coisa que as pessoas começam a falar de meritocracia, né? Meritocracia. Do tipo, não, se você der o Bolsa Família, ninguém vai querer emprego. Muita gente fala, não, a crise do emprego é por causa do Bolsa Família. Não, a crise do emprego não é por causa do Bolsa Família. A crise do emprego é porque as empresas estão pagando mal. As empresas não estão reconhecendo a individualidade das pessoas, porque ninguém vai querer viver com R$ 600 por mês, entendeu? Não é isso que as pessoas querem. Claro, talvez tenha gente Sim, que se eu acho acomode. que As pessoas têm muitos filhos para ganhar o Bolsa Família. Gente, só fala isso uma pessoa que não tem filho, porque se fosse, entendeu? A pessoa só tem como dizia um preocupação. amigo meu, filho é bom, mas dura muito. Levou vai durar muito, entendeu? É mais ou menos isso. Então é complicado, mas eu acho. Então eu acho que no caso das lideranças, eu acho que você tem possibilidade. E se você vê alguém que é mais interessado, traz ele para o seu lado. E eu tenho uma história bem interessante. Eu tinha um rapaz que trabalhava como estagiário, ele fazia administração, economia no Mackenzie. Trabalhava como estagiário, não sei o quê. E ele tinha uma coisa, eu tenho vontade de viajar, de ir para fora, não sei o quê, não sei o que lá. Então eu brinquei com ele, falei, então, se você não pedir de mim se vai fazer isso, eu vou te fazer um favor e vou te demitir, entendeu? Hoje em dia ele é diretor de um banco na Irlanda. Que Tudo bem, legal. ele era uma pessoa diferenciada, não sei o quê, mas, sabe, ele encontrou pessoas que foram. Eu falei isso para ele. Falei, vamos. Com ele, quando ele trabalhava comigo e começou com esse projeto, eu só falava em inglês com ele. Eu passei a só falar em inglês com ele. Mandava meus e-mails, mandava em inglês. Você tem que treinar, entendeu? Então, às vezes, você precisa ter alguém. Traz a pessoa para o seu lado, explicar as coisas. Tem muitas vezes as empresas traçam metas e não explicam o objetivo daquele. Por que nós estamos fazendo isso? Né? É importante, a gente tem um processo, quando a gente faz orçamento, de pegar em todos os níveis para as pessoas entenderem o que gastar mais no departamento dela vai afetar no final, na linha final da empresa. Por que a empresa tem que ser lucrativa? Por que a empresa... Né, por que do crescimento, os desafios comerciais. Então, a gente consegue, por exemplo, que a área operacional, a área comercial, a área de recursos humanos trabalhem muito integradas, porque elas fizeram essa meta juntos, elas construíram isso juntos. Então, isso também, mesmo uma empresa pequena, você consegue fazer isso, né? Mesmo que o sonho do empreendedor seja morar em Miami, você consegue explicar, eu vou morar em Miami e você vai assumir aqui. Você fica no meu lugar, entendeu? Eu vou te formar para que eu possa morar em Miami, entendeu? Né? O objetivo, a regra do jogo estando clara, Exato. você evita Então, eu acho que esse processo educacional, eu acho que é uma coisa meio constante, assim, que se você conseguir investir nisso, reservar um tempinho para isso, sabe? Tudo bem, às vezes a vida do empreendedor é pauleira, não sei o quê, mas, sabe, tenta em algum lugar reservar esse espaço para isso, para você ter contato com as pessoas que trabalham com você. Às vezes, a pessoa só precisa que você ouça ela.
Às vezes a pessoa ela precisa reclamar da sogra, ela precisa reclamar do problema. E às vezes, sabe, às vezes tem coisas que você não consegue nem É imaginar. escutativa, né? Você não Você consegue parar, nem ouvir, imaginar. E às vezes você não precisa resolver nada. você Não, só precisa às vezes ouvir, né? exato. Às vezes você não para pra ouvir e fala, vem mais um problema pra eu resolver. E na Isso, verdade não é um exatamente. problema, Não é, não é. a pessoa só precisa pôr pra fora, né, um Então, você sentimento e treinar os expressar. seus gestores para terem essa escuta, para chegar no posto de trabalho, chegar e a pessoa querer reclamar de um cliente, por exemplo, né, que reclamar, no caso nosso, reclamar de um morador que tratou ele mal, não sei o quê. É bem interessante até essas questões, porque às vezes você tem que educar até o seu cliente, porque muitas vezes o cliente interfere nessa coisa da gestão das pessoas, entendeu? Porque quando o morador não cumprimenta o porteiro, o morador não cumprimenta o Tratar auxiliar de mal. limpeza do prédio, às vezes nem trata mal, às vezes só ignorar, a pessoa se sente muito inferiorizada com aquilo, entendeu? Quando eu falei que a gente teve essa questão de tentar começar a colocar homens para fazer a limpeza, a gente teve que trabalhar nessa questão da autoestima do cara, que o trabalho era um trabalho, não era um trabalho pior, era apenas um trabalho, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem. E, aí você tem os gestores que são homens e mulheres da área de limpeza, você tem então você consegue ir administrando essa coisa. Apesar que as pessoas ainda têm essa coisa, não, mulher limpa melhor. Você... Aí as mulheres é que tem que resolver esse problema, ok? Vocês têm que começar a fazer umas 2 gerações sem limpar Sem direito, né? limpar e E deixar aí tudo o pessoal, largado, o pessoal porque vai. senão não vai tirar esse Exato. estigma, né? Mas legal, é importante você trazer isso e como a gente já tá, você vê como passa rápido, ó, quase uma horinha já, oh, Legal. aqui, você vê a conversa vai, por isso que eu digo, né? Quando a gente cria um roteiro, parece que a coisa não flui, é quando a gente começa a falar, a bater papo, né? Passa quase uma hora e a gente nem percebeu. Não, mas aí o entrevistador também tem seu mérito, porque tem uns que você começa a sentir, você desiste na metade, porque o cara. Né, ou às vezes quando o ego do entrevistador é muito grande, também complica, porque às vezes a pessoa não quer saber o que você quer falar, ela quer dar a opinião dela. Então, você também não diminui o seu mérito, porque você também, Oh, mesmo sem imagina. roteiro, você também tem o seu mérito, porque realmente é isso, né? As pessoas têm que estar dispostas a ouvir, dispostas a O entrevistado interagir. pergunta, mas eu posso falar, Fante? Pode, Fante. E aí eu queria que você deixasse então essa mensagem final, né? A gente falou muito, você tem uma empresa de média a grande porte e muitas pessoas que assistem também aqui o nosso podcast são pequenos empreendedores, pessoas que estão começando e às vezes eles tentam entender o que faz parte do sucesso, né? O sucesso no sentido lato mesmo, em vários sentidos, né? Sucesso não é só financeiro, sucesso é você. Quantos anos tem a empresa? 38. Então, hoje, no mundo que a gente vive, 38 anos é um caso de sucesso, né? São difíceis as empresas, estatisticamente, as empresas que têm 38 anos de mercado, você conta, Ah, né, na palma da mão, em uma ou duas, talvez, né, você consegue contar. e a gente tem mais de 5.000 Vocês colaboradores, têm né? mais de 5 mil colaboradores e num mercado altamente competitivo, Sim. né? É um mercado que a gente fala que até é um mercado de commodity. De Justamente commodity. porque a gente vende horas de pessoas, Exato. é uma coisa que as pessoas não enxergam diferenciais, E um etc. mercado, de certa maneira, muito volúvel, no sentido, eu também que trabalho para condomínio, trocou o síndico, a gente Troca, dança, né? Troca o advogado, troca a portaria, troca a administradora. Então, isso mostra que você está 38 anos no mercado, é um caso realmente de sucesso, né? Sucesso em todos os sentidos. Então, o empreendedor que está aí começando seu negócio, a empresa que está começando e o empreendedor sonha em daqui a 30 anos, né, poder olhar para trás, ver o legado que ele construiu. O que você deixaria de recado para esse empresário, para esse empreendedor? Aí é muita responsabilidade, É, mas eu acho assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, então eu acho que ele deve se preocupar sempre com as pessoas que estão trabalhando com ele. Não largar a mão do financeiro, do operacional, do marketing, cuidar bem dos seus clientes, tudo bem, tem que fazer isso também, mas eu acho que a pessoa tem que, para conseguir essa fortaleza, é justamente essa coisa de você ter
conseguir enxergar as pessoas que estão ao seu lado, porque são elas que vão te dar a possibilidade de fazer outras coisas, te dão essa possibilidade de delegar as coisas e você conseguir fazer outras coisas dentro da sua empresa. Se você tem confiança nas pessoas, não acho que a pessoa tem que ter. Eu estou imaginando que a gente está falando de gente que vai começar a empresa, então o cara tem uma cabeça de pessoa de 25, 30, 40 anos. Então, para ela está mais fácil entender outras coisas do que um cara que vai empreender quando ele tiver 60 ou 70, que ele vai ter um monte de histórias, vidas pregressas, não sei o quê. Eu acho que ele tem essa possibilidade. Eu acho que se ele tem questões que ele ainda não entendeu com relação à diversidade, com relação à mulher, com relação ao racismo, com relação ao que o pessoal fala, as letrinhas, o LGBTQIAPN, mas vá aprender. Não estamos mais na fase de alguém te ensinar. É você que tem que ir atrás de aprender. Ah, eu não sei como lidar com isso. Não, vai aprender. Tem um monte, procura alguém que te ensine. Então, você está cercado de pessoas que consigam te mostrar essas coisas, além, obviamente, de pessoas boas no marketing, de pessoas boas no financeiro para te ajudar. Mas eu acho que a fortaleza vai estar um pouco nessa estrutura que você vai criar com as pessoas. Quando você vai ter, né? O advogado e a secretária, é o advogado, a secretária e o advogado júnior, o advogado, a secretária, o advogado júnior, outro sócio, né? E assim por diante. Eu acho que você consegue ir criando uma estrutura em que quando entra alguém novo, ele fala assim, nossa, o lugar é bom. Uma das coisas que a gente mais gosta da empresa é das pessoas gostarem de trabalhar, mesmo tendo um cargo de porteiro, ela não assimila toda a estrutura, porque ela está lá, às vezes, no Sim, prédio, sim. mas ela gosta de trabalhar, porque você tem que pagar direitinho, você tem que pagar certinho, tratar com educação, que não é nada. Não é nada mais Não que tá, o óbvio, né? ninguém está pedindo você fazer nada excepcional, É, entendeu? Então, e se você tem dificuldade, eu quero empreender, mas eu tenho dificuldade de gestar com pessoas. Eu não gosto de conversar, que é também o perfil seu. Arranja alguém que faça isso sim. junto com você, entendeu? Você não Alguém gosta de fazer isso? que te Monte complemente. uma empresa familiar. Você faz isso, seu irmão faz outra coisa, sua irmã faz isso, sua esposa, sua mãe. E até é interessante porque as maiores empresas do mundo e as mais antigas são todas empresas familiares. A mais antiga empresa do mundo. A gente teve uma época que a gente estava em dúvida em profissionalizar a empresa e a gente foi assistir um seminário sobre empresas familiares, não sei o quê. E aí a gente viu, tipo, as maiores empresas do mundo, as mais antigas, são empresas familiares. São geridas ainda por famílias. A mais antiga do mundo é uma empresa que vende tambor de madeira no Japão, que é do tipo ano 1000. Os caras estão há Nossa. 1.100 anos, 1.200 anos na mesma família. Você fala assim, não, então não é tão ruim assim ser uma empresa familiar, entendeu? Então não tenha medo de fazer. No seu caso, minha esposa não é advogada, meu irmão não tem problema, entendeu? Ele sabe fazer outras Sim. coisas, entendeu? E é gente que você vai confiar, né? Se você está empreendendo, é gente que você consegue. Mas se você não tiver, arranja alguém, tem excelentes profissionais de todas as áreas, cuidado com os coaches. Cuidado com os coachings, né? Cuidado com os Os coach relâmpagos financeiro também, midiáticos, né? coach Agora financeiro, as o pirâmides, pessoal aí teve um Cuidado do pessoal, banco que você vai o aplicar o seu dinheiro, está banco, te pagando muito do exato, investimento, fique esperto, né? exato, Porque o que mais tem hoje é guru, infelizmente. Mas é infelizmente. exatamente isso, né? Eu acho que a ambição também faz com que Sim, você queira, né? Às vezes você tem que tomar cuidado, né? Por isso que as pessoas acabam se envolvendo em esquemas de corrupção, esquemas. Porque você, né? Não, eu posso. O certo é eu ganhar 10. Se eu me esforçar, eu ganho 12. Mas se eu trabalhar com esse cara, eu ganho 100. é, tem Tipo, coisa esquisita na história, né? entendeu? Ética, essas coisas que são todas fazem. O famoso ESG, né? É, Agora tem até nome isso. tem até nome, né? Há 30 anos atrás não tinha, Não né? tinha, não Hoje tinha. tem até nome e ainda bem que muitas empresas estão investindo nessa cultura, né? Eu acho que sim, acho que é Porque importante. o SG não são só três siglas, né? Um Sim, conceito sim. E a todo, questão de compliance, compliance, né? Então você viu que até que essa operação agora do banco chamava compliance zero. A operação da Polícia Federal chamava compliance compliance zero, zero. quer dizer, do tipo, eles estavam no cerne do negócio não ter compliance, né? É, E foi uma coisa bem, é, assim. Eu, enfim, eu li por cima e fiquei bem assustado. bem assustado. É, Mas a gente está sempre sujeito no mercado a isso, e por que a gente sim, fala, sim. né? Tem inúmeras pessoas que têm conteúdo para trazer, assim como você trouxe Sim. grande conteúdo para nós hoje. Então, te agradeço. Eu que agradeço. Muito Obrigado pela obrigado pela oportunidade. entrevista. Então, Obrigado para você todo mundo que teve paciência. imagina que o pessoal que tem assistido tem recebido informação assim, de altíssimo nível.
Então a gente fica muito feliz de poder contar, né, e de vocês aceitarem o convite, né, os convidados que a gente traz. A gente escolhe pessoas realmente que vão trazer para você algum conhecimento, vão levar você a pensar, a refletir, tanto que é por isso que o entrevistador mais ouve do que fala, É isso aí. né, porque o que a gente quer é que as pessoas tenham na nossa audiência visões e que provoque o pensamento, provoque, que desperte, que tenham os insights, né, para que eles percebam que tem histórias, tem caminhos e os caminhos que são construídos com valorizando as pessoas, com a escuta ativa, respeitando a ética, respeitando o ser, o indivíduo e não só levando o dinheiro acima de tudo, né, deixando os valores de lado. Essas histórias são curtas. Então a gente procura sempre trazer pessoas que têm história, pessoas que têm grande conteúdo, muita bagagem para trazer. Então por isso você foi um dos nossos Obrigado. Não, eu que foi um prazer. entrevistados Obrigado. aqui que a gente fez questão de ter conosco por conta de tudo que a gente conhece, enfim, de algum tempo já. Eu tenho certeza que você que vai assistir, você vai rever depois. Tenho certeza que vai sair diferente, modificado, porque aqui no Podfante você pode pensar, você pode criar e você pode também, quem sabe um dia, estar aqui contando a sua história também. Agradeço, excelente fim de semana, curtam um fim de semana sem parcimônia, né? E esperem a gente no próximo episódio, no final do mês de dezembro. Vai cair no meu aniversário, dia 29, o próximo programa. Dia 19, vamos antecipar, afinal de contas eu também mereço ter uma festinha, apesar de faço dia 29 de 29 de dezembro, não tem dezembro. ninguém para comemorar a festa, mas eu acho que ainda assim eu mereço ter uma festa. Então, no próximo mês, dia 19, excepcionalmente, então, sempre aqui no nosso canal do YouTube, aqui nas nossas redes sociais, a Punch Sociedade de Advogados. Então, vem com a gente, participe e muito obrigado mais uma vez Obrigado. pela entrevista. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.